Então, pessoal, os próprios engenheiros de software da NASA conseguem auditar todo o código do sistema Linux antes de pôr seus sistemas para rodarem lá nos seus centros de controle, seus laboratórios, nas naves, né, no equipamento deles. Então, hoje o sistema Linux é empregado em muitos lugares, NASA, em laboratórios científicos pelo mundo, em vários lugares hoje o pessoal tem usado o Linux aí como sistema operacional, né, para poder facilitar a vida aí, né, através do computador. Então, pessoal, o mundo Linux ele é um mundo vasto. Então, como eu estava dizendo, a ideia do vídeo é apenas dar uma pincelada no que seria Linux para qualquer pessoa que assista o vídeo possa entender, né? Saber, eu comprei um computador, veio com Linux, entendeu? Mas na verdade você tem que saber, beleza, o sistema é baseado em Linux, mas qual sistema que veio? Qual distribuição? Pô, veio o Ubuntu, beleza. Por exemplo, a Dell tem trabalhado muito com o Ubuntu, porque a Dell tem uma parceria, porque geralmente todas as inovações tecnológicas que vem no laptop da Dell, a Ubuntu já vai desenvolve seu sistema para funcionar nessas inovações que a Dell abarca nos seus computadores. Então, hoje em dia, no Brasil não se vê tanto, mas nos Estados Unidos e em outros lugares pelo mundo, muito vendido computadores Dell com Linux. Vocês podem até procurar no site da Dell, Linux, Ubuntu, né, que você vai ver. E o Ubuntu hoje tem essa parceria com a Dell. Aí, pessoal, distribuições. Aí, como eu estava falando, os componentes lá que as distribuidoras usam, né, para montar seus sistemas, eu aqui fiz uma relaçãozinha muito sucinta, uma relaçãozinha muito básica. Existe muito mais outras coisas, se vocês procurarem na internet vocês vão achar. Um sistema Linux, dependendo do sistema baseado em Linux, dependendo do que ele vai fazer no computador, né, a aplicação que o computador vai ser usado, ele vai vir com muito mais coisa ou menos coisas, né, menos componentes. Mas aqui eu botei só para um entendimento, eu botei poucas situações aqui, poucos componentes. Então a distribuição, ele vem com o kernel Linux. Aí eu botei BSD. Por que BSD? BSD, não vou dizer que é concorrente, porque no mundo Linux eles dizem que concorrência mesmo é com a Microsoft, mas nem mesmo assim é mais com a Microsoft, porque a própria Microsoft está também hoje em dia contribuindo para o mundo Linux. Então, por exemplo, o banco de dados da Microsoft, o SQL Server, hoje em dia já tem a versão dele para Linux também, para trabalhar em sistemas baseados em Linux. Então a gente não pode nem dizer que Linux tem concorrente hoje em dia. Vamos dizer assim, no mundo Linux se fala mais segunda opção ou alternativa. Então, existe uma alternativa do BSD, que também é um kernel que também é usado, que não é o kernel Linux, é um kernel mais baseado no antigo Unix, né? E ele foi feito para computador, para PC, né? Computador pessoal, e que hoje em dia o tal do NetBSD, que o BSD também tem suas várias vertentes, tem NetBSD, FreeBSD, OpenBSD,
Então o FreeBSD, na verdade o NetBSD, é que hoje funciona no sistema macOS da Macintosh, né? Então a Apple hoje, nos laptops da Apple, você usa o macOS e lá no kernel do macOS roda um NetBSD. E lá na frente depois eu vou explicar a diferença desses kernels, né? Mas eu também uma explicação muito sucinta de kernel. Então aqui, aí vamos dizer aqui, ó, distribuições. Usa o kernel Linux. Aí a gente tem aqui o servidor gráfico, que por muitos anos até hoje é usado o X-Window, que existe uma empresa chamada Xorg, que desenvolve o X-Window. O que o servidor gráfico faz? Ele utiliza, ele vai no kernel e utiliza a parte do kernel que conversa com a placa de vídeo e monta todo o suporte gráfico que lá na frente o gerenciador de janela vai usar, né? O gerenciador de janela vai usar, ou o jogo vai usar. Então o X-Windows, né? Que é a empresa Xorg, que é a empresa que começou com Linux lá atrás, com os produtos, os sistemas baseados em Linux. Se não me engano, ele também é o servidor gráfico da Apple também lá no macOS. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é também, mas eu não sei ter certeza. Mas aí, o que acontece? Vou até já falar do PC. O PC, o Personal Computer, o computador que a gente usa até hoje, ele foi desenvolvido, ao contrário do Macintosh, que também foi feito para computador pessoal, e dos computadores de mainframe para trabalhar em empresas, né, processamento de dados. Ele foi feito com recurso de intercambiar peças. Tipo, o PC hoje você consegue botar peças de outros fabricantes, memória de outros fabricantes, placa de rede, né? Usar vários dispositivos diferentes. O servidor gráfico, ele hoje, na maioria do sistema baseado em Linux, ele é o Xorg, o X-Window. Mas hoje em dia já estão fazendo outros gerenciadores, outros servidores gráficos. O do Wayland, Mir é um projeto do Ubuntu também para servidor gráfico, são alternativas. No futuro, a pessoa que quando for instalar um sistema baseado em Linux, ele até pode optar por qual servidor gráfico ele pode ter lá rodando lá no sistema dele. Qual a diferença? A única diferença dos três aqui é assim, melhorias no funcionamento, assim, melhorias com tecnológicas, né? E também a questão das guerras das placas de vídeo, as empresas que fazem placa de vídeo, cada uma tem seus recursos, peculiaridades. Aí uma não quer que a outra saiba, né, o recurso que suas peculiaridades, suas propriedades que cada uma tem. Então essas fabricantes de placa de vídeo fazem um acordo com uma dessas empresas aqui e com isso o servidor gráfico consegue ter consegue ter um funcionamento pleno, né? O maior desempenho que a placa possa dar. É uma questão de guerra de industrial aí. Então,
num sistema baseado em Linux, você tem o kernel, você tem um servidor gráfico, que pode ser um desses aqui, e você tem um interpretador de comando, que o padrão até hoje sempre tem até outros, mas o famosão bash, né? Interpretador de comando é aquela janelinha que a pessoa, ou quando a pessoa está usando só em tela, modo só, ou quando o computador não tem interface gráfica instalada, a instalação do sistema Linux que está instalado não está instalado com interface gráfica, você tem lá a opção de jogar os comandos. Jogar um comando para abrir uma pasta, para deletar, executar. Quem faz é o interpretador de comando, que ele vai lá, você digita o comando, ele digita um texto, através daquele texto acha, pelo nome ali que você digitou, acha a aplicação e executa, né? Aí você tem aqui as APIs gráficas, que são gerenciadores de janela, né? Que dá suporte a todas as aplicações que são feitas para rodar em janela, até o editor de texto, uma planilha, um gerenciador de planilha, um jogo, qualquer coisa que usa das janelas do sistema, você possa intercambiar a janela para outra, copiar um texto de uma, por exemplo, você pega um texto lá no e-mail lá, que está lá no navegador, copiar para dentro do Word ou para dentro do Word lá da LibreOffice, né? Das empresas lá que desenvolvem kit. Nessas distribuições, a gente sempre vai ter esses componentes aqui, né? Sempre vai ter o kernel, servidor gráfico, interpretador de comando, APIs gráficas, janela, APIs gráficas de janela, file system, né? Vai ter um serviço de compartilhamento de arquivos, vai ter o navegador, né, que o pessoal navega a internet, vai ter o gerenciador de arquivo, que é onde é a janelinha onde você copia os arquivos, né, abre uma foto, abre um vídeo, né? Então, essas APIs gráficas, elas usam do servidor gráfico, não são elas que fala com o servidor gráfico, né, no caso mais comum X-Windows, o XOR, para poder criar aquele ambiente que o usuário tanto está familiarizado com as janelinhas, os botõezinhos, né, vai lá, seleciona um ícone, né, aqueles íconezinhos. Então, das APIs gráficas que são antigas no Linux, a gente tem o GNOME e o KDE, que são bem antigos. Se não me engano, o GNOME, ele pegou eu acho que ele pegou a primeira interface, gráfica lá do macOS, né? O código fonte, assim como quando o macOS começou a Apple começou a fazer o Macintosh, saiu o macOS. À medida que foi passando os anos, eles foram evoluindo na tecnologia, as tecnologias mais antigas começaram a disponibilizar código, porque a pessoa, igual hoje a Microsoft, não gasta muito dinheiro mantendo patentes. Então eles liberavam as patentes, o pessoal pegava o código e estudava o código da tecnologia. Então, o GNOME foi um projeto que acho que lá atrás pegou esses códigos da interface gráfica do macOS, aquele padrão com a barrinha lá em cima, né? E começou a desenvolver para o software livre, inclusive o mundo Linux, né? E o KDE
ele foi mais na vibe do... Começou imitando o Windows, né? Aquela barrinha embaixo, com o botão iniciar, começou imitando, mas ele se destacou bastante com muito mais recurso de interface. Na época, o KDE tinha muito mais recurso de interface gráfica. Você tinha desenho de janelas, tinha muito... quando o Windows ainda estava naquele Windows 98, que só tinha aquele padrão de janela, o KDE já tinha vários padrões, você podia escolher vários tipos de desenho de janela, né? E existiam outros, né? Existia o tal de Blanes, que até copiava a interface do Windows 98, né? E o GNOME, ele acabou, para poder, né, para poder desenvolver essa tecnologia, ele acabou desenvolvendo uma API chamada GTK. GTK, que inclusive algumas aplicações, que são programas que usam janelas, né, que trabalham em interface gráfica, em desktop, janelinha de botão, usam dessa API GTK. E quando eles fazem, para funcionar no Windows, a aplicação instala a API GTK no Windows. Então você hoje tem como instalar a aplicação GTK no Windows, a API GTK no Windows, e para funcionar as aplicações feitas para GTK. Ele usa a janelinha padrão da GTK, aquela coisa toda. E o KDE desenvolveu a API Qt. Desenvolveu a API Qt. Então, por exemplo, você instalou o Ubuntu. O Ubuntu, ele já usa o GNOME. Por um tempo usou a GNOME e a GTK como GNOME interface gráfica, janelinhas e o padrão GNOME e usava as APIs de GTK. Aí, depois de um certo tempo, o Ubuntu acabou desenvolvendo sua própria interface gráfica de janelas, ele desenvolveu usando GTK, mas ele desenvolveu um padrão diferente chamado de Unity, né? Mas aí, nas versões mais recentes do Ubuntu, eles abandonaram o Unity e voltaram para a versão mais nova do GNOME. O GNOME hoje está com uma versão repaginada, né? E acabou que o Ubuntu hoje voltou para GNOME. E o Ubuntu, inclusive, ele tem suas variações, tem outros projetos dentro do Ubuntu que usa KDE, né, o KDE usando o Qt, tem que é o Kubuntu, né? Vocês podem baixar também, tem o Kubuntu que usa o KDE. E tem outras também, surgiram outros projetos de gerenciador janela, tal de Xface, Mate, né? O Mate, existem vários outros. Então tem o tal do Xubuntu que usa Xface, que são gerenciadores de janelas, que eles são mais leves, né? São mais enxutas, né? O meu KDE tem muito recurso. Então, e dentro desse gerenciador de janelas e dessas APIs, existem mais outras coisas que foram desenvolvidas com interação dentro do sistema Linux, né, dentro do mundo Linux, que não só isso. Eu estou dando uma explicação muito rasteira, né? Existe existem conceitos e recursos muito mais profundos que nesse vídeo agora eu não vou me aprofundar, mas caso alguém queira saber mais um pouco, pode pesquisar ou pode me perguntar aí nos comentários. Então a gente tem as APIs gráficas, temos um sistema de arquivo, o File System. O que é o File System? O File System é o sistema que prepara o armazenamento físico para que o sistema operacional possa usá-lo, né? Então, na verdade, você quando tem um armazenamento físico, seja no HD
um pendrive, né? É instalado um File System nele, e esse File System faz com que o sistema operacional, no caso do Linux, o kernel, possa acessar as informações que estão dentro dele. E dentro do mundo Linux existem vários File System. E eu vou citar dois aqui mais comuns, que é o XT4 e o Razer FS. Mas o XT4 tiveram antecessores a ele, XT1, XT2, XT3, acho que está no XT4 hoje. Que foi o File System foi melhorando, começou no Linux, mas começou a ter alguns os primeiros tinham problema de corromper, de integridade, né? Tiveram problema de integridade de dados. Aí eles não trabalhavam com a tecnologia Journal, né? Que com o tempo o Razer FS passou a funcionar com a tecnologia Journal, e hoje parece que ambos já trabalham, o XT4, que está na quarta versão, já trabalha também com o sistema Journal. E então teve uma época que as distribuições Linux usavam o Razer FS, abandonaram o XT, acho que tinha parado no XT2, né? O XT3 tinha abandonado, usado o Razer FS, e depois voltaram agora para o XT4. Então hoje você vai instalar um Ubuntu, um Mint, ele vai instalar o XT4 lá no File System. E o Windows, ele usava o FAT no início com o DOS, usava a FAT 16, depois passou a usar a FAT 32 e hoje já está no NTFS, né? Inclusive, o Linux, por padrão, também lê outras, ele tem recursos nele para ler outros tipos de File System, inclusive o FAT 16 ou 32 e o NTFS. Quando você tiver algum HD com instalação Windows, você consegue ir lá e montar um HD dentro do Linux e consegue acessar o disco. Ou automaticamente, né, hoje em dia, né, o sistema Linux, os sistemas baseados em Linux estão muito automáticos. Então automaticamente ele já detecta o File System e monta, e você já consegue acessar as pastas. E eu acho que eles abandonaram esse Razer FS, que ficou muito aberto, porque na época chegaram a ter aplicações que você conseguiria instalar também esse File System no Windows, e ficou aberto, aquela situação de segurança do Linux, a integridade do Linux, e acabaram que o mundo Linux abandonou esse Razer FS e foi para XT4. Existem razões que, né, que também pode ser pesquisado, que com certeza deve ter alguma coisa falando isso na internet. Então, vamos dizer assim que então o básico do básico, né? O chão mesmo é esse aqui, é o kernel, o servidor gráfico, interpretador de comando, as APIs gráficas são a janela, o File System. É o básico do básico, que quando você acessa o sistema, essas coisas já estão funcionando lá no seu computador. As outras coisas são tipo acessórios, são coisas que também é importante, a gente acaba usando também, mas dependendo do que você vai fazer o uso do computador, acaba não usando. Tipo compartilhamento de arquivos, às vezes você compartilha arquivos no seu computador, às vezes não. A maioria dos clientes finais não usam de compartilhar arquivos. Mas, por exemplo, hoje no Linux, você faz o compartilhamento de arquivo por módulo do Samba, que também é um outro produto de uma empresa, de um grupo, que assim como vários outros produtos que funcionam em Linux, que são do software livre, tem grande parte de grupo brasileiro trabalhando. O Samba é um deles, do grupo brasileiro. Na verdade, o compartilhamento de arquivo, ele é um serviço que utiliza o protocolo SMB, que é o mesmo protocolo que a Microsoft desenvolveu lá atrás para o compartilhamento de arquivo.
Então, eles fizeram esse trocadilho SMB com a música do brasileira, que é o samba, né? Então, um computador que tem o samba, o desktop, que está com o sistema Linux instalado, consegue acessar as pastas compartilhadas lá do Windows, né? Porque é o mesmo protocolo e vice-versa. Você consegue fazer um servidor de arquivo em Linux usando o Samba e fazer com que as máquinas que estejam o Windows instalado acessem, né? É o mesmo protocolo, então eles falam, então a acessibilidade deles é igual, né? Aí, detalhe, pessoal, como eu botei aqui embaixo, são várias empresas desenvolvendo o mundo Linux. Então, ó, o Linux, que é o kernel, é uma empresa desenvolvendo Xorg, que tem um dono, que é o Linus Torvalds. O X-Windows, que é o Xorg, é uma outra empresa com outro dono. O BET é uma outra empresa. O GNOME e o KDE são empresas diferentes, com cada um com seus donos, seus grupos, desenvolvedores, suas comunidades. O ST4 também é uma outra, é um outro grupo que desenvolve, né? A parceria, claro que há parceria com os próprios desenvolvedores das distribuidoras, né? É tudo uma parceria, né? Claro que é uma contribuição mútua, mas acabam sendo empresas diferentes. O Samba é de uma outra empresa, né? O Samba é de uma outra empresa. E agora, ó, por exemplo, o navegador web, que é o browser, né? Então, o mais antigo era o Mozilla. Mozilla, ele, quando eu comecei a explorar o Linux, no caso, eu comecei com o Conectiva, né, que era uma distribuição com sistema baseado em Linux. Ele já era bem parecido com o tal do Netscape. O Netscape ele é muito antigo. Então eu lembro que uma empresa, quando desenvolveu o conceito da internet, o conceito do HTML e o conceito do navegador, né, a primeira pioneira, uma das pioneiras que ajudou a desenvolver foi a Netscape. E teve uma fase da Netscape que ele abriu o código. Aí teve um grupo que montou esse projeto Mozilla, que eles não desenvolve só browser, né? Desenvolve vários outros aplicativos. Tem um banco deles, que se não me engano é o Firebird. Tem um Mozilla que acessa para uso de FTP. A Mozilla fabrica muitos outros produtos, né? Então, a Mozilla pegou o código do Netscape e começou dali para frente a desenvolver o navegador para o mundo Linux, né, para o mundo do software livre. Mas quando eles lançaram o projeto para estar também desenvolvendo para Windows, eles nomearam esse projeto como Firefox, que é o Firefox hoje que todo mundo usa, que baixa, que existem comunidades no mundo todo que ajudam a desenvolver esse Firefox aí junto com o Mozilla. E acabou que hoje se tornou um dos maiores navegadores, né, que barrou o próprio navegador da Microsoft, que na época era o Windows Explorer, né? Era o Internet Explorer, né? Internet Explorer é o navegador da Microsoft. Acabou não acompanhando e hoje a Mozilla domina. E depois, quando veio a Google, né, com toda a sua estrutura, toda a sua força, acabou desenvolvendo seu navegador, né, o Google Chrome, e fez para o mundo Linux, para não perder o mercado para Mozilla, para competir com a Mozilla. Desenvolveu para o mundo Linux e desenvolveu para o mundo Windows, né? Inclusive os servidores da Google são em Linux. E eu botei o Conquero aqui, que foi o primeiro navegador Linux, para o mundo Linux, que eu tive acesso, que eu cheguei a usar. E ele era um navegador, aquilo que eu te falei, né, que as empresas que desenvolviam os gerenciadores de janela,
eles não desenvolviam só o gerenciador de janela, eles desenvolviam existe uma série de conceitos, uma série de aplicações que eles agregavam ali que facilitava a vida do usuário. Então, igual eu estava falando, que existe muito mais coisa dentro do navegador de janela, que se eu falar agora vai ser só um vídeo só sobre isso. Então, esse Conquero é projeto do KDE. O KDE, na época, quando fez o gerenciador de janela, ele fez uma série de aplicações dentro dentro da sua interface. Você tinha gerenciador de arquivo, você tinha navegador de página de internet, né? Você tinha as configurações que dali você configurava dentro do Linux. Então o KDE criava um monte de recursos para facilitar a vida do usuário. Um deles era esse Conquero, que eu cheguei a usar, era bonzinho, né? Usava até mais que o Mozilla quando eu usava o Conectiva. Conectiva era kernel Linux, a interface gráfica era o KDE, usava o X-Windows como servidor gráfico e usava as APIs do Qt. Ah, pessoal, e voltando aqui, esqueci de um detalhe legal também. Por exemplo, quando você tem o gerenciador de janela GNOME, tá usando lá a API GTK, você acha lá no repositório de arquivo, que o Linux ele trabalha com repositório de arquivo, repositório de programas, que você pode olhar lá o programa que te interessar, você baixar como fosse o lojinha, né, o Play Store, ou né, o Google, né, aquelas lojinhas de aplicativo. Então, quando você achava um aplicativo lá que não te interessava, você baixava e instalava. Até hoje é assim no mundo Linux. Então, às vezes você está usando o GNOME GTK, mas você vai ver a aplicação lá era para KDE. Quando você baixava a aplicação, ele não achava a instalação, não achava a API do Qt, e ele por si só ia lá e instalava a API do Qt todinho dentro do sistema. Então era comum você ter GNOME lá rodando e você também tem a API Qt instalado. Um não interferia no outro, você podia ter duas APIs instaladas lá funcionando para poder dar suporte às aplicações que usam suas APIs, né? Também isso é interessante no Linux, né? Você ter mais de uma tecnologia ali fazendo a mesma coisa e rodando ali, parceiras ali rodando. Coisa bem interessante no Linux. E o gerenciador de janela e o gerenciador de arquivo hoje mais comum que tem no Ubuntu é o Nautilus. Se não me engano, o Nautilus ele é uma empresa que desenvolve o Nautilus em parceria com o Ubuntu, né? Mas também tem Nautilus, se não me engano, para Debian também, não tenho certeza. O Nautilus hoje é bem moderno, automatizou bastante coisa nessa questão de gerenciamento de arquivo. Você ter acesso a dispositivos removíveis, né? Parte de dispositivos removíveis, então o Ubuntu hoje optou pelo Nautilus e o KDE tem o seu próprio lá até hoje, eu não lembro o nome, acho que deve ser Conquero também, que eles usavam Conquero para tanto gerenciador de arquivo como para navegador, né, de internet, né?